יוצרות ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Eu sou o Rabino Urilam, da Congregação Israelita Betel. Eu moro em São Paulo e gosto muito da vida na metrópole. Eu sou Felipe Pinchas Gritz, do canal Cabala com Pinchas no YouTube e nas redes sociais. E eu gosto muito da vida no deserto, no silêncio. O congresso que eu participei uma vez em 2004, se não me engano, é o primeiro congresso do movimento reformista na América Latina, eu sentei na mesa de um rabino, de um jovem rabino na época, chamado Roberto Feldman. E eu me apresentei, eu falei, meu nome é Uri, eu gostaria muito de fazer, de cursar o rabinato, e eu queria saber o seu caminho. E ele me perguntou na época assim, mas quando é que você soube que você tinha como que eu vou dizer assim, que você tinha o dom, ou que você recebeu um chamado para ser rabino? E eu olhei para a cara dele e falei, mas eu não tive um chamado. As situações foram acontecendo, eu fui buscando. E aí eu olho um pouco de longe hoje, muitos anos depois, e fico pensando até onde eu trilhei o caminho e até onde houve esse chamado. Repetindo um pouco da história de Avraham Avinu, do nosso patriarca Abraão, que ao mesmo tempo tinha uma busca por Deus e ao mesmo tempo Deus diz para ele, sai de onde você está e vai para a terra que eu te indicar. Então até onde é um diálogo entre o chamado e a nossa busca. O que você acha dessa questão, É um chamado, é uma busca, são os dois? Olha, eu quero te responder, já que você gosta tanto de música, eu quero te responder da seguinte maneira. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Ontem, num estudo de Kabbalah, eu estava falando sobre a letra Kaf, que é justamente o canal de energia que une Chesed, nosso amor incondicional, nosso entusiasmo, que é representado por Abrão, justamente com Netzach, nossa ambição, nossa vontade de vitória, de eternidade, que é representada por Moisés. Então é um canal mega expansivo. E esse canal do Kaf, ele justamente o antídoto para não acabar que nem Sansão, que tinha todo um potencial, mas era tão grande o potencial que o cara acabou não dá conta, O cara... Muitos artistas terminam assim, é tanta genialidade que o cara quase se autoconsome, a gente se colocar a serviço do outro, da existência, acaba preservando a gente em segurança. Então, imagina um cara como, sei lá, Moisés, pegando todo aquele potencial dele e colocando a serviço do próprio umbigo. Ia dar ruim. Além da humanidade perder com isso, não ia dar certo. A mesma coisa Abrão. Então, quando você falou que você não sabe se você recebeu um chamado, mas você foi buscando, me parece muito isso, porque o que você falou no começo da sua fala anterior, você falou que as pessoas foram te solicitando e de repente você percebeu que elas estavam te solicitando, que elas solicitavam tinha mais a ver com o papel do rabino. Ou seja, você percebeu que era um talento teu que era útil para o contexto em que você estava. E aí é muito legal. Você percebe que isso é útil e você desenvolve. Eu acho que aí funciona. Aí funciona. A gente fazer esse dentro, fora,
mas muito em função de, tá, aonde eu posso acrescentar, aonde eu posso colaborar. Agora, minha sensação é que Abrão, Moisés, é, essa turma, eles ouviam Deus não como uma voz externa dizendo claramente, Abrão, faça isso, mas como uma instância interna. Já que todos temos uma centelha divina, essa centelha divina é um bom canal para comunicar com Deus. E aí sim, com muito silêncio, porque isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando no começo do nosso papo, Uri. Tem umas distorções que se criam quando a gente está vivendo em sociedade, que tem a ver com as modas e tem a ver com opiniões que começam a ficar muito celebradas, sei lá, no contexto que a gente está, e que elas acabam podendo colar na gente, e de repente a gente acha que é nossa opinião, ou que é o nosso jeito de viver. E às vezes é uma modinha, às vezes é um ponto de vista. E aí parece que, de alguma maneira, é fundamental a gente conseguir ter contato com a gente mesmo para conseguir se colocar genuinamente na vida, porque senão fica uma tentação a gente ser mais do mesmo, porque a sociedade ela acaba recompensando o mais do mesmo, né? E imagina se Abrão tivesse sido mais do mesmo e a gente tivesse em Ur-Kasdim, idólatras até hoje, sacrificando crianças, pô, ia ser uma pena. Então acho que Abrão teve uma capacidade de se escutar Deus e ter uma fidelidade a isso, da qual nós nos beneficiamos ainda hoje. E idem Moisés. Eu penso que, ao te escutar, fico imaginando quantas pessoas ainda estão lá em Ur-Kasdim, sacrificando crianças e tendo muitas divindades no sentido metafórico, né? E essas divindades que vão se substituindo umas às outras. E a ousadia, né? De Abrão de não ser mais do mesmo. E é legal... Pode falar. Não, desculpa te interromper, é que a tua pergunta responde isso de uma maneira tão bonita, quando você falou do Lech Lecha, que é difícil traduzir isso, né? Que é vá a você, mas é que tem esse trocadilho do Lech Lecha, que contempla esse dentro-fora que você falou, que foi meio teu processo. Assim que Abrão saiu, saindo para dentro. Então, essa saída para dentro é interessantíssima. Esse movimento de dentro e fora me parece muito próprio daquilo que nós estamos começando a desenvolver hoje, né? Que é esse diálogo, né? Que sai a partir do judaísmo e num diálogo ao mesmo tempo interno e externo com a Kabbalah, porque a Kabbalah é inerente ao judaísmo. Então, me parece muito importante nós falarmos também aqui e a gente desenvolver esse podcast juntos. Eu me lembro os primeiros tempos que eu escutava falar sobre Kabbalah, bom, foram livros que eu fui comprando e lendo sobre Kabbalah e psicologia. Eu sou psicólogo de formação, então isso me interessava. Estudava psicologia junguiana e buscava na Kabbalah ou no judaísmo alguma referência. Mas chegou um tempo que eu começava a escutar as pessoas falando sobre Kabbalah de uma forma completamente desconectada com o judaísmo. E isso, para mim, me soava algo muito estranho, porque para mim era óbvio que a Kabbalah é uma tradição que vem a partir da espiritualidade judaica, das fontes judaicas. Eu não consigo enxergar a Kabbalah que não tenha como base, vamos dizer, Abrão como personagem bíblico ou como o arquétipo da hospitalidade, de Chesed. E quando a gente fala de outros elementos, né, eu imagino que como você e como muitas pessoas que nos escutarão e que nos escutam já, a gente tem as nossas buscas espirituais e os caminhos que a gente tenta. Então, eu fiz os meus caminhos também, né, buscas por outras tradições espirituais ou religiosas, e eu sempre me encontrava meio que fora da minha casa. Então, assim, aquele mundo interno meu não se encontrava naquele mundo externo onde eu me colocava. Isso foi a minha experiência pessoal. Quando você me pergunta dessa
que acabou me levando a me tornar rabino. Então, alguns pontos. Um foi esse que quando eu voltei, vamos dizer, a minha busca espiritual mais profundamente para dentro do judaísmo, aí eu comecei a encontrar expressões que para mim eram familiares, porque vinham desde a infância. Então, mesmo que eu não saiba direito, não soubesse o que era Asiá, Yetzirá, Briá, Atzilut, nomes aí de 4 mundos, vamos dizer, nos quais a gente se situa e que são bastante enfatizados dentro do movimento da iniciativa Jewish Renewal, que a gente vai poder falar em algum momento, eu e você. Esses termos me soavam familiares, porque eram termos hebraicos, eram termos com os quais, direto ou indiretamente, eu cresci desde criança, na escola judaica, no movimento juvenil. Então, era algo que eu me sentia pertencente. E, junto com isso, as experiências externas e os questionamentos no mundo sobre o lugar do homem e da mulher, porque a gente pode perguntar, bom, mas por que uma busca e você se encontrar como um rabino reformista e como um rabino que busca a espiritualidade a partir de uma visão judaica liberal, com aquilo que eu chamo de um twist do movimento Jewish Renewal, com esse neo-hassidismo trazido pelo Rebbe Zalman Schachter, de abençoada memória, entendo que parte muito de um questionamento pessoal e, ao mesmo tempo, de algo que a gente vê no mundo. Em Campinas, eu volto a Campinas, nós íamos fazer serviço religioso pela manhã, não tinha minyan, tinha 9, 10, 12 mulheres, 5 homens, e nós não conseguimos ter o quórum para poder realizar certas orações dentro do serviço religioso, porque não havia 10 homens. Foi por uma questão empírica que eu observei, não era um questionamento que vinha de fora, vinha daquilo que eu estava vendo, e eu me perguntava por que as mulheres não contam no minyan. E as próprias mulheres me diziam, porque não é muito costume, porque não é muito a tradição. E esse foi um questionamento que começou a acontecer vivenciando essa vida congregacional, né? E aí eu comecei a buscar o judaísmo, vamos dizer, mais reformista, que pudesse me trazer essas respostas. E, junto com isso, outros questionamentos. E aí me cai na mão um livro do Rebbe Zalman Schachter, que, se não me engano, se chama O Primeiro Degrau, ou algum nome semelhante com esse, em que ele colocava essa relação do judaísmo com o mundo em que nós vivemos de uma maneira muito dinâmica, muito orgânica, muito gostosa. E foi nesse momento, e aqui eu vou falar como Pipo, como um amigo querido e mais próximo, foi nesse momento, o momento que me deu um clique, que eu pensei, cara, se este homem levanta essas posições e diz que pode orientar a comunidade dele dessa forma, atualizando o judaísmo, mantendo o espírito judaico, mas atualizando o judaísmo para a época em que a gente vive, eu gostaria muito de fazer isso também. Né? Esse é o judaísmo que eu me encontro. E aí deu esse clique de eu querer ser rabino a partir de um livrinho do Rebbe Zalman Schachter. E então eu encontrei como base muito forte o movimento reformista e como essa inspiração espiritual, o movimento Jewish Renewal, os dois juntos, de alguma forma, me levaram ao caminho do rabinato. E, como você diz, para não me alongar demais, porque a gente começa a sonhar e começa a contar muitas histórias e o tempo é curto, eu fico muito feliz por hoje poder vivenciar esses dois lados no meu rabinato. Então, de já há quase 10 anos ter formalmente a minha ordenação rabínica e a minha posição como rabino no movimento reformista, bastante ativo na minha comunidade e fora dela, mas também alimentado espiritualmente por aquilo que se convencionou chamar de Jewish Renewal, né, de renovação judaica inspirada por Rebbe Zalman e por muitos dos seus colegas e seguidores e seguidoras, muitas mulheres também. E hoje ser participante nos movimentos rabínicos, tanto de um quanto do outro, para mim é uma realização mais do que profissional, é uma realização realmente de alma, como você começou a nossa conversa hoje, de falar Pinchas é por onde a minha alma se reconhece. Eu digo que esse encontro do movimento reformista com o Renewal é onde a minha alma se reconhece como dentro do espaço rabínico. Yotzeror uvore choshev
עושה שלום ובורא את הכל, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום